Estimada comunidade do Senhor, palavras para a pregação deste sexto domingo após Pentecostes estão no Primeiro Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 19, o versículo 8 até o versículo 16, na página 500 da Bíblia que está à vossa disposição. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 até o versículo 16, página 500. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, somente a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar." O Senhor Deus disse: "Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte." Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, e depois do fogo um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar." Então o Senhor Deus disse: "Volte para o deserto e fique perto de Damasco." Acho que é o microfone aberto. Esse de baixo não ficou aberto. Não. Volte para perto do deserto que fica em Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria, unja Jeu, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e Abel de Meroá, como profeta, para ficar em lugar de você." Querido irmão e irmã, que o Trino Deus conduza o falar desse vosso servo, desse servo de Deus, que Ele conduza o vosso ouvir e que Ele possa também orientar o nosso caminho. Amém. O profeta Elias retirou-se do meio do povo e foi passar a noite numa caverna. Tinha necessidade de ficar sozinho. Não queria ver ninguém, precisava refletir e trabalhar as suas frustrações. A frustração sempre vem quando algo esperado não acontece. Ela é líquida e certa quando identificamos um descompasso entre aquilo que a gente
se concretizou. Quem de nós nunca se frustrou com alguém ou com algo e lhe deu vontade de retirar-se para um lugar ou para um espaço e ficar sozinho e meditando? Sim, quem de nós nunca se frustrou? Isso acontece em relação às outras pessoas, por exemplo, na relação entre esposo e esposa. Acontece na relação entre pai e filhos, filhos com os pais. Outro dia um pai me disse, diante de uma situação muito triste numa família, ele disse: mas pastor, o que eu fiz para ter que passar por isso que estou passando? O que eu fiz? Também quando a semente é lançada no solo, não germina, ou germina, mas não chega a produzir por causa das intempéries, enchente, seca, calor em excesso, frio em excesso, também a gente fica frustrado. Igualmente em relação às expectativas que criamos sobre pessoas e mudanças que essas pessoas venham a fazer na realidade de um lugar ou uma nação. Ou seja, quando a gente elege alguém e aquilo que a gente esperava não acontece. Não importa qual seja o candidato ou a pessoa que a gente escolhe, mas quando as coisas não acontecem, frustração é na certa. Igualmente, o Evangelho desta manhã tem muita frustração. Jesus está indo para Samaria, manda um grupo de discípulos ir na frente para preparar um lugar para ele passar a noite. O que acontece? As pessoas mandam ele sair dali. Os discípulos ficam frustrados. Os discípulos dizem para Jesus: mestre, quer que a gente mande fogo sobre esses caras aí? Olha o tamanho da frustração dos discípulos com aquelas pessoas na localidade. Aí uma pessoa diz: eu vou te seguir, mas antes de seguir, deixa eu sepultar meu pai. O outro diz: eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu ver os meus negócios, como estão. Quanta frustração também tem nesse Evangelho desta manhã. Eu ainda poderia descrever inúmeras situações que têm causado frustrações nos nossos dias. Contudo, eu gostaria de focar um pouquinho também no texto do profeta Elias. Sabe quando você recebe uma tarefa? E o profeta tinha uma tarefa. Sabe quando você tem uma tarefa e você se empenha, trabalha, e o que você vê, para não deixar dúvidas que ele está acima de todos os deuses e de todos os interesses daquelas pessoas. Mas não tem ninguém que derrama uma gota de sangue. Há sinais para dizer: Deus sou eu. Mas a expectativa de que cabeças rolariam e que pessoas seriam ceifadas por causa do seu não seguir, não acontece. Deus age diferente daquilo que o profeta espera. Ele fala com uma voz calma e suave. Orienta de como o profeta era para prosseguir e quais os passos a serem dados. E nesse caso indica quem deve ser ungido como rei da Síria, como rei de Israel, e também recomenda que o profeta escolha um substituto. Ele diz: vai para outra cidade e escolhe um novo líder. E ele vai, na sequência, escolher Eliseu como seu substituto. Tarefas, queridos, todos nós temos. E no exercício da missão recebida, cada pessoa também tem expectativas. Se alguém me dá uma função, a pessoa tem uma expectativa da minha pessoa.
e nem sempre o trabalho que nos é confiado acontece conforme o esperado. Tem que estar presente num casamento de que nem sempre aquilo que a gente espera acontece. Assim também em relação às pessoas, os pais com o filho, o filho com os pais, também com o ministro religioso em relação à comunidade. A gente chega numa comunidade também tem expectativas em relação à comunidade. E o contrário também acontece. A comunidade, quando chega o pastor, tem expectativas da gente. Também o é em relação às autoridades civis. Quando a gente vai a uma urna e elege alguém, a gente tem expectativas. E em muitos casos também esperamos de Deus. Porque a gente segue às vezes muitas regrinhas e espera que Deus faça o que eu quero. E nem sempre Deus faz as coisas como a gente quer e no tempo que a gente quer. E aí a gente se frustra com Deus. O que mais que a gente tem nesse país é gente frustrada com Deus e com a comida. Porque Deus não faz exatamente o que eu quero. O nosso Deus está sempre pronto para nos ouvir, acalmar e renovar nossas forças e a nossa fé, mostrando como prosseguir apesar dos acontecidos. Esse Deus se faz presente em nossas crises, falando de forma suave e serena e dizendo: vai por aqui, meu filho, vai por ali, meu filho, ou minha filha, indicando o caminho. Deus cuida da gente o tempo todo, também quando estamos em crise, quando estamos frustrados, decepcionados, nos sentindo fracassados e impotentes. Ele está sempre ali para nos fortalecer, animar e reorientar e reordenar. Por isso, entre as infinitas demandas do nosso tempo, em questões políticas, é preciso ter foco em Deus e em Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus encarnada para nos mostrar o caminho a seguir. Portanto, queridos e queridas, que Deus esteja sempre com cada uma de vocês, com cada um de vocês, fortalecendo, animando, reordenando, para que nos mantenhamos firmes e fiéis em Deus e em Jesus Cristo, em todas as situações e em todos os lugares. Que Deus abençoe cada um e cada um de nós, sempre com um sussurro diário, e que a gente possa conseguir ouvir e entender o recado que está sendo dado para acertar também os passos e o caminho que Deus quer que a gente siga. Amém.